Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara, sou artista reborn e te ajudo a transformar vidas, criando bebês hipernaturais do absoluto zero. E você, quais são as suas maiores inseguranças na arte reborn? Com certeza você tem muitas. Todas nós temos. Para quem está começando, para quem nunca fez um bebê reborn, para quem está na arte reborn, para quem vai criar um novo bebê, começar um novo trabalho, normalmente nós temos dúvidas. Qual é a sua maior dúvida? Vai escrevendo para mim, nós vamos conversando e depois eu vou responder as suas perguntas e as suas dúvidas, ok? Deixa aí as perguntas para mim que a gente vai conversando, tá? Então, as suas dúvidas na arte reborn, elas estão na pintura? Elas estão na textura? Elas estão na textura de pele? Elas estão na textura para absorver a pintura? Aonde estão as suas maiores dúvidas? As suas dúvidas estão na fórmula da cor? Que cor você quer dar a essa pele? Que cor você quer dar a esse bebê que você vai construir? Que você vai criar? Se o seu bebê é prematuro, as cores da pele são umas. Se o seu bebê tem de 0 a 3 meses, a coloração muda, né? Você vai do zero, de um bebê nascido a termo, como se diz, um bebê que nasceu aos 9 meses, até 3 meses. A coloração da pele é diferente do bebê prematuro, tá? Cada método de pintura faz todo um planejamento, existe todo um protocolo de criação. Se eu vou fazer um bebê prematuro, eu vou criar tonalidades da pele que me remetam a um bebê com a pele avermelhadinha, com muitas veinhas aparecendo, muitas manchinhas, uma pele às vezes até mais grossinha aqui, mais fininha, mais transparente ali, aparecem mais as transparências, né? Se o bebê de 0 a 3 meses nasceu certinho de 9 meses, ele até tem uma pele com transparências, as veias aparecem bem, mas isso só nos primeiros dias, né? Depois, eles vão mudando essa coloração para uma coloração de pele mais clara, apesar das transparências ainda estarem muito presentes até os 3 meses. Então, se a sua dúvida está na coloração da pele, pensa que idade você quer que tenha o seu bebê. Que idade você vai dar para a sua criação. Para o bebê que você resolveu fazer do zero absoluto até a finalização. Ele tem uma coerência. Afinal, você programou fazer um bebê de 0 a 3. Como esse. Esse é um bebê de 0 a 3 meses. Ele pode ter de 0 a 3, não significa que ele tem 3. Então, quem vai definir se ele tem 0, 1, 2 ou 3 sou eu, usando as cores que eu escolhi para esse bebê. Tá? As características são respeitadas de 0 a 3. Tá? Se você resolveu fazer um bebê de 3 a 6, que cores ele vai ter? Que texturas ele vai passar a ter? Tá? Ele vai ter já uma pele mais espessa, com as transparências ainda, afinal ele ainda é um bebê, né? Com as veias muito aparentes, com as áreas coradinhas, menos coradinhas do que de 0 a 3, mas ele é um bebê que já passa a sentar, ele já tem a gengivinha coçando porque os dentinhos começam a querer vir. Ele já é um bebê que a mamãe colocou no chão, ele já rola. Se ele tem de 4 a 5 para 6 meses, ele senta, ele já engatinha, ele tem o joelho mais áspero, ele tem os cotovelos mais ásperos e aí muda a cor.
Aonde antes era vermelhinha, a perninha toda vermelhinha, a cor avermelhada vai para as áreas de atrito, com as áreas onde o bebê esfrega no chão, onde ele rola, a mãozinha que ele coloca para engatinhar. Aí, com 6 meses, ele já está durinho, sentadinho e já quer levantar. De 6 a 9, muda toda a coloração da pele. Então, o que você escolheu fazer? Cada método de pintura é todo pensado desde o começo. Eu jamais vou começar a fazer um bebê sem pensar que cor ele vai ter. Então, se ele vai ser mais avermelhado, que tom de vermelho ele vai ter? Você vai escolher, tá? Pensa na cor do lábio que você vai dar para esse bebê. Pensa na cor da pele que ele vai ter. Pensa aonde ele vai ter mais marcas. Aquela soma das marcas que você começa com o azuladinho, aí você vai para o vermelhinho ou para aquele vermelho mais oxidado, mais tom de telha, não é? Você vai para aquela cor e você vai criando camadas de cores que vão construir essa pele, né? Essa pele é uma soma dessas cores, é uma junção dessas cores. E nessa junção entram as esponjas que constroem essas camadas. Eu construo primeiro a textura, eu construo o azuladinho lá do fundo, eu construo a parte avermelhada, independente do tom que você escolher, tá? Tem que combinar com a pele que você está construindo, né? Eu vou lá e coloco, se eu coloquei esse vermelho telha, eu vou colocar o ocre em cima? Não, porque o ocre também é uma cor muito quente para estar em cima desse vermelho. Afinal, esse vermelho aí que nós estamos falando e para o qual alguém tem muitas dúvidas e nós vamos lá no final esclarecer as suas dúvidas, é aquele vermelho telha, né? Aquele vermelho oxidado, ele parece mesmo que oxidou a coloração, então ele é um vermelho bem telha, um vermelho quase que uma cerâmica. Quando a cerâmica fica úmida, né? Fica esse vermelho. Então aqui você vai colocar um ocre, um Halciena. Não, ele não precisa disso, ele já está uma cor oxidada. Então, aonde você vai procurar quando você achar que aquela cor ficou muito exagerada, aquela cor ficou muito forte? Aqui. Ah, mas aqui não tem essa cor de vermelho que eu estou usando. Tá, mas você está numa gama entre vermelhos e laranjas, né? Eu tenho vermelho puro, tenho vermelho alaranjado e eu tenho laranja. E eu tenho as referências, essas são referências que são as cores quentes. Então, se eu colocar em cima desse vermelho aqui um tom mais alaranjado, ele vai ficar mais laranja. Eu tenho que procurar neutralizar o laranja com as cores imediatamente opostas lá no meu disco de cores. Então, me diz aí se você tem medo de usar as cores. Você aprendeu lá no método que você aprendeu, te ensinava a colocar algumas cores na pele do bebê. E você me diz que tem medo de usar essas cores. Por quê? Esse é um método inteiramente pensado para aquela faixa etária que você vai construir a pele desse bebê. Esse bebê que eu estou segurando, ele é um bebê de 0 a 3. Eu dou para ele 0, 1, 2 ou 3, dependendo de como eu coloco o cabelinho, dependendo das características que eu dou para ele, não é? E, por coincidência ou não, ele tem exatamente a coloração de pele desse Red Oxide, que é esse vermelho telha. Tá? Ele está com a pintura de 0 até a finalização, usando essa gama de cores que constrói essa tonalidade de pele.
Ele não é branquinho, ele não é rosado, ele não é vermelho, ele é um tom mais pêssego, e é um pêssego com tonzinhos alaranjados. Sabe quando a fruta começa a mostrar aquelas cores, ela sai do verde para as cores, ela tem tonalidades. Então, aqui é um pêssego que já está ganhando cores, tá? Pensa aí que o que você quer construir, que pele você quer dar. Você tem medo de quê? Me conta, qual é a sua maior preocupação na pintura? Qual é a sua maior dúvida na pintura? Porque elas estão aí para serem respondidas, para a gente escolher aí qual é a cor, o que nós queremos fazer, em que nós queremos transformar essa coloração. Então, se você me diz que tem dúvidas e que tem medo, eu preciso saber qual é o seu maior medo, né? Porque eu crio a cor, a pintura para os meus bebês de acordo com o meu entendimento. Ah, mas no método tal diz para colocar determinada cor, mas eu estou criando a minha arte. É o meu trabalho. Eu estou aqui colocando as características que eu escolhi. Você aprendeu o método, aprendeu como usar as cores. Você precisa usar essas cores? Você pode. Você testa, você coloca a tonalidade. Não fiquei satisfeita. Tá aí, porque entrou o seu olhar, porque você não gostou, porque você tem o direito de não gostar e trocar essa cor. Referência? Fotos, internet. Abre as fotos, procura de bebês reais. Não procure bebê reborn. Nunca. Bebê reborn não serve de referência para você. Tá? Porque você está criando bebês quase reais. Quem criou um bebê reborn foi outra pessoa. É o olhar dela, é a arte dela, é o jeito dela, tá? Se você quer fazer do seu jeito, é a hora de usar as informações, tudo que você aprendeu, tudo que você absorveu no método para o qual aquela pintura foi criada. Mas você não precisa usar aquelas cores. E se usar, pode aumentar, né, a intensidade da cor e pode reduzir a intensidade da cor ou neutralizar. Não gostei. Fiz e não gostei. Por exemplo, aqui esse bebê vai passar por uma transição capilar. Eu não gosto desse cabelo. Eu vou trocar esse cabelo. É uma escolha minha. A artista que sou eu, fui eu que escolhi. Ah, mas lá no método da fulana de tal, ela colocava cabelinhos assim, assim, assado. Ok, o método. Mas é o seu gosto? É a sua arte? É o que você escolheu fazer? Pensa, pensa, pesquisa, pesquisa. Não gostei dessa cor, troco a cor. Você passou um batom, tá? Hoje, o meu batom está coerente com a pintura do meu bebê, né? Eu escolhi essa cor de batom. Ficou bom para mim? Não. Eu tiro, eu troco. Ou eu passo uma outra camadinha, uma outra tonalidade para quebrar essa cor, né? Você quer muito saber descobrir e determinar as cores para a sua pintura. Se você tiver a oportunidade, faça um curso de maquiagem. Tenta. Como eu disse lá na live anterior, compra livros de colorir, que tem rostos, pele ou flores, coisas coloridas que você precisa exercitar ali aonde você vai colocar a cor. As flores, elas não são de uma cor só, né? Elas têm um degradê de cores, elas têm tonalidades fortes, misturadas. É um bom exercício, sempre é um bom exercício. Tá? Então, qual é a sua dúvida? Qual é a sua insegurança na hora da pintura? Escreve para mim, me pergunta, qual é a sua maior insegurança? Tá? Você aprendeu no método tal que a cor da pele deveria ser tal cor. Gostou? Não gostou, né? Troca a cor, tá? Troca a cor.
Vai lá, faz uma pesquisa, diz o que você não gosta. Olha, não gostei. Eu, por exemplo, não gostei desse cabelo. Eu vou tirar esse cabelo. Eu amei essa sobrancelha, ela vai ficar. A cor da pele, eu adorei para esse bebê. Esse bebê tem características muito particulares. Ele tem um joelhinho muito para frente, muito proeminente, ele aparece demais. Então, esse joelhinho, ele é um bebê de 0 a 3. Ele tem um joelhinho clarinho, ele não engatinha, ele não fica de joelhos, né? Ele é um bebê que não senta ainda, né? Então, eu decidi que o joelhinho é clarinho. Eu decidi que essa tonalidade mais oxidada é boa para a pele dele, porque eu fiz sobrancelhas fortes nele. Ele tem ali na cavidade do olho, apesar do olho ser fechado, ele tem uma cavinha ali, um buraquinho ali no olho que dá quase para ver o olho lá dentro. Sabe quando a criança está com o olho semi-aberto? Dá quase para ver. Então, cabe a mim escurecer, dar isso aqui um up, né? Colocar aqui uma tonalidade que levante o bebê, levanta a fisionomia dele. Então, a sobrancelha, olha, ela é uma sobrancelha em camadas. Ela é uma sobrancelha grossa. Esse bebê, ele é pequeno, mas ele tem uma cabeça grande. Ó, umas perninhas grossas, né? Olha, pezinhos grandes e gordinhos. Muito bom, muito fácil. Tá vendo? Esse é o kit Penny. Ele é um kit também de uma escultora internacional, muito bonito, com detalhes muito bonitos. A boquinha dele tem brilho, eu coloquei brilho, dei profundidade sim no olho, porque ele precisa ter uma marcação ali. E a pele dele é exatamente essa coloração que parece difícil. Não é difícil, você precisa harmonizar as cores. Então, quando você vai fazer a pele, pense na cor da sobrancelha. Pense aqui, olha, nós estamos quase com a mesma cor, as sobrancelhas quase da mesma cor, o cabelo idem. É uma referência. É claro que é um bebê, mas é uma referência de cores que você pode testar, né? Sim, precisamos sempre refletir, tá? Descobrir as profundidades, pensar. Você está pintando. Não pense que pintar, eu vou pintar aqui a bochecha, aqui o queixo. Olhe para o que você está fazendo. Se você fosse fazer isso em você, você ia simplesmente pegar um pincel e eu vou aqui, eu vou passar aqui, então na minha bochecha, aqui uma roda vermelha, aqui outra roda vermelha, aqui. Não, você não faz isso com você, né? Uma criança não tem rodinhas vermelhinhas, ela não tem uma coloração só de pele, ela tem uma gama de cores que faz com que o seu trabalho ganhe esse realismo. Só existe esse realismo porque existe um estudo de cores envolvido. Então, quando você aprendeu lá naquele método que você às vezes fica com um pouquinho de medo, eu nunca fiz, estou com um pouquinho de medo de fazer. Pense que isso tudo que você viu lá naquele método que você estudou, ele foi pensado, ele não foi colocado ali à toa, tá? E se você não gostar, tudo bem, troca a cor, muda a cor do cabelo, né? É claro que para essa tonalidade de pele eu não posso colocar um cabelo loiro. Imagina, vai parecer que o bebê está enferrujado, né? Porque esse tom telha é um tom telha quase ferrugem. Então vai parecer assim, nossa, oxidou a pintura toda, né? Então quando você vai fazer uma maquiagem, você coloca lá uma sombra tal, você não pode colocar um batom que destoe e não tenha nada a ver com aquela sombra. Se você vai esfumar, pense que você começa levando, tirando a cor e não colocando. Né? Então, quando eu vou pintar, eu vou colocar a cor no lugar onde eu quero e eu vou esfumar, eu vou suavizar. Então, eu começo do claro, passo pela cor e puxo. Eu espalho a cor e eu não deixo nunca
partes sem pintar. Nunca eu vou deixar partes em branco. Por quê? Porque quando eu deixo partes em branco, eu vou criar aqui um vão em branco, um vão em branco, outro vão em branco. Então, é uma pintura que tem luz, tem cor, tem luz, tem cor e tem partes sem cor nenhuma. Pensa nisso. Todas as cores precisam se integrar. Então, fazer toda a pintura significa que você fez a base. Na finalização, existem muitas outras cores que vão entrar. É uma paleta de cores que vai entrar aqui, aonde o nariz é amarelo, aonde a pálpebra é azul, aonde eu coloco um vermelhinho a mais. Isso tudo é uma construção. Se a sua dificuldade está na cor, me fala, diz aí, qual é a sua maior dificuldade? Para quem vem chegando, vem assistindo, às vezes perdeu o início de tudo que eu estou explicando, pensa aí, o que você mais tem dificuldade na hora da pintura? Qual é a sua dúvida? É medo? É dificuldade? Medo não é dificuldade, tá? O medo é só uma coisa que você vai trocando ela de lugar. Ah, eu tenho muito medo de fazer sobrancelhas. Ah, eu consegui fazer as sobrancelhas. Agora o meu medo passou para o implante. Você vai trocando o medo de lugar, porque você vai aprendendo de acordo com a sua prática, tá? Eu jamais teria coragem de tirar todo esse cabelinho se eu não tivesse praticado implante e hoje em dia eu não soubesse que eu posso tirar tudo que está aqui que eu não gosto e trocar por outro cabelinho. Eu jamais tiraria se eu tivesse medo ou se eu tivesse dúvidas, não é? Então, vamos aí rever quais são as suas dúvidas com as cores. É com cor? É com textura? É com toda essa paleta de cores que vai fazer com que esse bebê ganhe realismo? Aonde está a sua maior dificuldade? Sabe? Se você me diz, se você me pergunta, eu te ajudo, né? Se você tem dificuldades e não coloca para fora, você não pergunta, como eu posso te ajudar? Né? Então, para eu te ajudar, você precisa me perguntar, ok?